Muito bem, eu estava dizendo sobre o ponto 1, que é começar. E dentro dos 3 Cs da execução, os 3 Cs da realização, nós temos começar, continuar e concluir. Deixa eu conversar um pouquinho com você sobre esse segundo ponto, que é o continuar. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia legal, nós temos um planejamento mínimo ou acabamos de criar um planejamento mínimo para um projeto, desancoramos esse navio, mas aí vem uma dificuldade. Como dar continuidade, como dar sequência, como colocar ritmo nesse barquinho. Porque sabe o que vai acontecer nessa travessia? Nós vamos ter dificuldades no meio do caminho? Sim, Gustavo. Nós vamos ter tempestades no meio desse caminho? Sim. Mas nós vamos ter coisas boas também nessa travessia. Em alto mar, em oceano, nós vamos encontrar um pôr do sol maravilhoso que a equipe em algum momento vai querer parar e contemplar aquele pôr do sol. Ou talvez a gente vai encontrar uma família de baleia jubarte e a turma vai querer dobrar à direita nessa travessia e acompanhar essa família para a gente poder também contemplar e curtir. Então, é fundamental, gente, o desenvolvimento dessa segunda parte que é a continuidade. E aí eu queria te deixar 2 dicas sobre continuidade. Primeiro, você precisa de consistência. Consistência, repetição. Eu me lembro quando eu fazia aula de tênis, que nós aprendemos um conceito muito importante sobre modelagem, que tem a ver com consistência também. O professor, veja só, imagina uma quadra de tênis, a linha de base, e aí o professor dava aulas de drill, que a gente chama, só treinando a direita, o forehand. Então o professor ficava do outro lado da quadra com um balde, centenas de bolinhas de tênis, e ele jogava a bola e você tinha que treinar a direita, bater a direita, bater a direita. Mas eu me lembro de um outro professor que uma vez me chamou muita atenção, que ele colocou o meu amigo, a gente fazia aula em grupo, ele colocou um dos meus amigos para treinar a direita e pediu para mim: Gustavo, eu quero que você vá agora 2 metros, 3 metros atrás do seu amigo, e enquanto ele bate a direita, você simplesmente vai acompanhar o movimento dele com uma bolinha imaginária e você também vai treinar a sua direita. E aquilo, na hora, um treino meio estranho, mas depois pensando a médio e longo prazo, na minha realidade profissional, na minha realidade pessoal, eu percebi o quanto aquilo foi importante. O trabalho da consistência, eu preciso repetir, eu preciso colocar ritmo nos projetos. Eu preciso colocar uma velocidade capaz de que eu não só inicie bem e desancore esse navio, mas eu preciso manter um ritmo para que esse navio faça a travessia. E quando a gente fala de consistência, aí eu queria trazer a segunda dica, e ela é valiosa para essa segunda etapa, é você trabalhar um propósito claro para aquilo que você quer. Você precisa ter clareza de propósito. E muitas vezes o propósito é diferente de objetivo. Veja só, falando ainda de tênis, na pandemia, logo após a pandemia, quando reabriu, eu tive uma lesão séria de joelho jogando tênis. E essa lesão, lá em 2021, ela me atrapalhou que vocês não fazem ideia. Eu passei 1 ou 2 dias quase sem conseguir me mexer, sem andar, sem colocar o pé no chão. E depois eu passei alguns meses que eu não conseguia levantar do sofá, levantar de uma cadeira baixa e simplesmente caminhar. E era uma dor insuportável, eu tinha passando gelo, aplicando gelo, remédio todos os dias, eu tinha a sensação que eu nunca mais voltaria a andar normalmente ou a poder jogar normalmente. E ali eu percebi algo, eu tive que começar a fazer musculação para a perna, para tratar esse joelho, e musculação é algo que eu nunca gostei de fazer, nunca. E aí você pode olhar comigo e eu posso ter um objetivo para executar aquela musculação, para praticar 3, 4 vezes por semana, que é um objetivo de melhorar o meu joelho. Mas à medida que eu fui entendendo, tendo clareza do porquê que aquilo estava me incomodando tanto, foi quando eu precisei viajar a trabalho. E aí, essa viagem tem tudo a ver com o meu propósito, tem tudo a ver com a minha vocação.
E essa viagem eu preciso não só me deslocar da cidade que eu moro, de Campinas, mas eu preciso acordar bem, eu preciso passar o dia inteiro em pé, 2, 3 dias em pé, ministrando, dando aula, me desenvolvendo, andando para cá e para lá, e eu percebi que aquilo ia me atrapalhar. Ou seja, o joelho que eu lesionei numa partida de tênis, ele ia prejudicar o exercício da minha vocação, o propósito que eu tenho com determinado projeto. Então, quando eu vou para a academia 3 a 4 vezes por semana para cuidar da musculatura que envolve esse joelho, eu tenho algo muito maior do que simplesmente deixar o joelho fortalecido. Eu tenho um propósito maior por trás desse joelho. Então eu quero resolver a minha saúde física, estar fisicamente preparado, disposto para exercer uma vocação, um propósito muito mais amplo que tem por trás. É isso que vai me gerar consistência. É isso que vai me dar um caminho mais sólido e de continuidade na travessia, porque tempestades virão, coisas boas virão no caminho, fatores de distração positivos e negativos, mas o que vai me gerar persistência nessa travessia, ritmo e velocidade é ter um propósito muito mais amplo que me permita atravessar e chegar do outro lado do oceano.